Glory to God. As I was saying, I believe that this is a miracle church. Como eu estava dizendo, eu creio que esta é uma igreja de milagres. I believe that as this church is going forth, Eu creio que enquanto esta igreja avança, that people will be coming off the streets pessoas vão sair das ruas and they will be directed by the Spirit of God, e vão ser guiadas, direcionadas pelo Espírito not de knowing Deus. that it's the Spirit of God, Não sabendo que é o Espírito de but to Deus. come in those doors E passarão por aquelas because they're portas, drawn to this place porque são atraídas para este lugar. and knowing within them that something's going to happen for them in this E place. sabendo dentro deles que algo com eles vai acontecer aqui neste lugar. As I was praying this afternoon, Enquanto eu estava orando nesta tarde, I kept getting miracles, signs, and wonders. eu continuei recebendo a palavra That's gonna come milagres, forth from this sinais place. e maravilhas vão acontecer deste lugar. But it takes each and every one of us as a congregation Mas é necessário que cada um de nós nesta congregação, to believe em crer and receive e receber in every service em todo culto all that God has for us, tudo que Deus tem para nós and then go tell the people. e ir e dizer ao povo. The best way to grow a church A melhor forma de crescer uma igreja is word of mouth. é boca a boca. Amen? Amém? The best way to grow a church A melhor forma de crescer uma igreja is to word of mouth. é de boca a boca. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Ha ha ha. Ha, ha, ha. I could not be from Rhema Eu não poderia ser do Rema if I did not go to Mark 11. se eu não fosse para Marcos capítulo 11. Hallelujah. Aleluia. The Bible says that the just shall live by faith. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. To fight the good fight of faith, De lutar o bom combate da fé. for we walk by faith Porque nós andamos por fé and not by sight. e não por vista. But without faith, Mas sem fé it is impossible é impossível to please God. agradar a Deus. Hallelujah. Aleluia. You have to have a foundation Você tem que ter um fundamento of the word da palavra before you can be fully persuaded antes de você ser totalmente and have persuadido the faith e ter a fé to do what God wants you to do. para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Hallelujah. Aleluia. Now I know we operate Eu sei que nós operamos at different times with special faith, em momentos diferentes com And um dom people- especial da fé and people receive, e pessoas recebem and things happen for them. e coisas acontecem para elas. But I want spiritual growth in the congregation. Mas eu quero crescimento espiritual na congregação. That you don't have to call your pastor, Que você não tem que ligar para o seu that you can pastor. say it for yourself Você pode dizer por si and mesmo believe it for e yourself crer por si in mesmo. your own home, Na sua própria for your casa. own children, Para os seus for próprios your own filhos. husband, Para o seu for próprio your own marido. wife. Para as suas próprias esposas. Amen. Amém. You can have what you say. Você pode ter aquilo que você disser. Amen. Amém. Mark 11, Marcos 11, 22. versículo 22. And Jesus answers, saith unto them, have faith in God. E Jesus respondeu e disse: tende fé em Deus. Now I believe that Mark 11, 22 and 23 Agora eu creio que Marcos 11, 22 e 23 is what you call the operations of faith. é aquilo que você chama de as operações da fé. The saying. O dizer. 23 says, for verily I say unto you, Versículo 23 diz: porque em verdade vos digo that whosoever shall say unto this que mountain, se alguém disser a este monte, be thou removed, ergue-te, be thou cast into the sea, lança-te no mar, and shall not doubt in your heart, e não duvidar no seu but coração, believe mas crê those things which he saith que se fará o que diz, shall come to pass. assim será com ele. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Now to me, Mark 11:24 Agora, para mim, Marcos 11, 24 is the praying of faith, é a oração da fé, or the petition of faith. ou a petição da fé. Therefore I say unto you, Por isso vos digo what things soever ye desire, que tudo quanto desejardes, when you pray, quando orardes, believe, crede, receive, recebestes, and ye shall have e them. será assim convosco. Hallelujah. Aleluia.
And then 25 E no versículo 25 is the condition of faith. é a condição da fé. And when you stand E praying, quando permanecerdes orando, forgive. perdoe. Oh, Oh, I have to forgive? eu tenho que perdoar? Oh, yes. Oh, sim. If you have aught against any, Se tiverdes alguma coisa contra alguém, that your Father also which is in heaven para que o vosso Pai celestial may forgive you of your trespasses. perdoe a você também das suas transgressões. Hallelujah. Aleluia. How do you trust or have faith in someone? Como é que você tem fé em alguém? You have to know the resources. Você tem que conhecer os You recursos. have to have a relationship. Você tem que ter um You have relacionamento. to know the power that they Você have. tem que saber do poder que ela And you tem need to know their nature. e saber da natureza dela. Hallelujah. Aleluia. Now I know Pastor Agora, and his eu- lovely wife, Eu conheço o pastor e a sua esposa, their lovely daughter, Gabrielle, a linda filha deles, Gabriela, and just in the last few days watching them operate e nos últimos dias vendo como eles operam as parents, como pais, they want to do for Gabrielle. eles querem fazer para Gabriela. And you can notice that Gabrielle trusts them. E você nota que Gabriela confia neles. She depends on them. Ela depende deles. And she knows without a shadow of a doubt Ela sabe, sem sombra de dúvidas, what they said that they're going to do for her, o que eles disseram que vão fazer para ela, that they're going to do it. eles vão fazer. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. 1 John 5. 1 João 5. Whosoever believeth that Jesus is the Christ, Aquele que crê que is Jesus é o born of Cristo God. é nascido de according to Deus. this scripture, De acordo com este versículo, we have been born of God. nós nascemos de Deus. To be born of someone, Ser nascido to de be alguém, brought forth in the nature de ser and the gerado likeness na natureza e à of the luz one that conceived you. daquele que o concebeu. Ye are of God, little children, 1 John says. 1 João diz, vós sois de Deus, And we have overcome them. filhinhos, e nós os vencemos. Greater is he that is in you Maior é aquele que está em vós than he that is in the do world. que aquele que está no mundo. We are of God. Nós somos de Deus. We have righteousness. Nós temos justiça, We have love. nós temos o amor, We have joy. nós temos a And we alegria have peace. e nós temos a paz. Because we are of him. Porque nós somos dele. We have a father-child Nós relationship. temos um relacionamento de pai e filho. Just like we talked about with pastors and Gabrielle. Assim como nós falamos dos pastores e de Gabriela. Yes. Sim. And because that we are his sons and E daughters, porque nós somos filhos e filhas dele, is there anything that he wouldn't do for you? existe alguma coisa que ele não faria por você? Now, I have 3 sons, Agora eu tenho 3 filhos and my wife and I e minha esposa e eu, would do anything in the world for them nós faremos qualquer coisa para eles. as long as we knew it was good for them. Desde que saibamos que será algo de bom para eles. We would not ever do anything that would harm them. Nós nunca faremos nada que vai trazer dano a eles. Everything that we want to do for them Tudo que nós queremos fazer para eles is for their good. é para o bem deles. Amen. Amém. Galatians 4 Gálatas 4 says, because ye are sons, diz que porque vós sois filhos, hath God sent forth the Spirit of his Son Deus enviou o Espírito do seu Filho into your hearts. ao seu coração. And then verse 7 says, where thou art no more a servant, E no versículo 7 diz, vós But não a sois son. mais escravos, And if servos, a son, mas filhos. E se then an filhos, heir of God through Christ. então herdeiros de Deus em Cristo. Say, I am an heir Diga, eu sou herdeiro of the Almighty do God. Deus Altíssimo. He wants to do great things for me. Ele quer fazer coisas grandes para mim. I believe he wants to do great things for Eu me. creio que Ele quer fazer coisas grandes para mim. Amen. Amém. Say again, this is a miracle working church. Diga, esta é uma igreja que opera em milagres. Hallelujah. Aleluia. The Bible says in Matthew 7, A Bíblia diz em Mateus 7, if you
being evil, know how to give good gifts, Se sendo maus, sabeis dar boas Unto your dádivas children. aos vossos filhos, how much more quanto mais shall your Father, o seu Pai Celestial, which is in heaven, que está no céu, give good things dar boas dádivas to them that ask? para aqueles que o pedem. Hallelujah. Aleluia! Glory to God. Glória a Deus. Now we need to understand Agora nós precisamos entender God's position. a posição de Deus. What is God's position? Qual é a posição de Deus? I believe that He is the supreme ruler. Eu creio que Ele é o Criador Supremo, Governador Supremo. If you study the attributes of God, Se você estudar os atributos de as Deus, John has talked about over in Revelations, como João fala lá em and you Apocalipse, notice that the four beasts, e você nota as quatro criaturas, that they sit around, elas sentam ao redor. they are worshiping holy, holy, E holy. elas estão adorando e dizendo, And the- santo, santo, santo. And the 24 elders E os 24 are anciãos joining in, estão se juntando a bowing their elas, knees to Him, se ajoelhando diante and dele adoring him, e adorando because a He ele, is the supreme ruler. porque ele é o governador supremo. That's your Father, Este é o seu Pai, who wants to do good things for que you. quer fazer coisas boas para você. Can you receive tonight? Você pode receber isso nessa noite. Say, this is a miracle working church. Diga, esta é uma igreja que opera em milagres. Woo! That is your Father. Este é Your o seu Father. Pai, o seu Pai. That is His position. Essa é a posição dele. Woo! Uh! Glory! Glória! What about God's resources? E com relação aos recursos de Deus, The Bible says the earth is the Lord's a Bíblia diz que a terra é do Senhor and the fullness thereof. e a tudo que há nela. They that dwell therein. Aqueles que habitam nela. Hallelujah. Aleluia. Psalms 50 says, for every beast of the forest is mine, Salmo 50 diz que and the cattle upon a 1,000 fera, hills. todas as feras do campo I são know minhas. all the E fowls of the todas as mountain, montanhas da terra eu and conheço all the todas. wild beasts of the Todas as field. fontes e todas as feras do campo. They are mine. Elas são minhas. If I were hungry, Se eu tivesse fome, I would not tell thee, eu não te falaria, for the world is mine, porque o mundo é and meu. the fullness E a thereof. plenitude dele. His resources Os recursos are dele unlimited. são ilimitados. Hallelujah. Aleluia. Can you receive tonight? Você pode receber nessa noite. This, and I'm going to continue saying it, Eu vou continuar dizendo isso. this is a miracle working church. Esta é uma igreja que opera em milagres. Woo! Uh! What about the power of God? E com relação ao poder de Deus? Is there anything too hard for Him? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? The Bible says, behold, I am the Lord, A Bíblia diz, eis que eu The- sou o Senhor, the God of all flesh. o Deus de toda a carne. Is there anything too hard for me? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? And the Bible also tells us E a in Luke Bíblia também nos diz em Lucas that the things which are impossible with man que as coisas que são impossíveis are para o possible homem with God. são possíveis para Deus. Is there anything too hard for Existe God? alguma coisa difícil It para doesn't matter the Deus. circumstance Não importa a or the circunstância situation that you are ou going a through, situação que você está that God wants to passando. do great and mighty things in your life Deus quer tonight. fazer coisas grandes e Can you milagrosas na tua believe? vida. Você pode crer nisso. Can you believe? Você pode crer nisso. Can you believe? Você pode crer nisso. Hallelujah. Aleluia. Great miracles are going to happen from this place. Grandes milagres acontecerão desse lugar. Woo. I believe that when things look impossible, Eu creio que quando coisas parecem impossíveis, we have to look to the goodness nós and the temos nature of God. que olhar para a bondade e a natureza de Deus. Thou art the God which Tu és made o- the heavens Tu és Deus que fez os céus and the earth e a terra and the seas e as sementes and all that within them e is. tudo que há nelas. What is God's nature? Qual é a natureza de Deus? He's merciful, Ele é misericordioso. plenteous in mercies, Ele é grande
abundante em misericórdias. God's nature is that he is good. A natureza de Deus é que Ele é bom. The goodness of God. A bondade de Deus. If we don't believe Se nós não cremos that he is good que Ele é bom and wants to do good e things for quer us, fazer coisas boas para nós, how can we put our confidence in him? como é que podemos colocar nossa confiança nele? We have to have a revelation knowledge Nós temos que ter uma revelação, um conhecimento revelado that God is good que Deus é bom and that he is good all the e time. Ele é bom todo o tempo. It doesn't matter all the different things that happen in our life. Não importa todas as outras coisas acontecendo em nossa vida. And we all have gone through good E things, todos nós já passamos por coisas boas, great things, coisas grandes, but we all have gone through some bad things mas as well. todos nós também já passamos por coisas ruins. But it doesn't matter where you're at in your life. Mas isso não importa onde Come- é que você está na vida. Come em to the sua realization vida. Venha à concretização that God is que good Deus é bom. and he wants to do good for his E Ele children. quer fazer o bem para os seus filhos. Say, he wants to do good things for Diga, me. Ele quer fazer coisas boas para mim. Yes, hallelujah. Sim, aleluia. The Bible says, thou art good and doest good. A Bíblia diz, tu és bom e fazes o bem. Do not err, my beloved brother. Ok, go on. This is another translation. Yes, Yes. Don't make any mistake about it. Não se preocupe, irmãos, não faça, não tenha nenhuma dúvida. That every good gift, Que toda boa every dádiva, perfect gift todo dom is from perfeito, above, vem do alto, which cometh down from above, que vem descendo and do cometh down alto, from the Father of vem lights, descendo do Pai das with luzes, whom is no variableness, em quem não há nenhuma neither variação, shadow of turning. nenhuma sombra de mudança. God is always the same. Deus é sempre o mesmo. He changes not. Ele não muda. What he did back in the olden days, O que ele fez nos tempos passados, he wants to do today. ele quer fazer hoje. And then when 2 weeks come, E então, quando 2 semanas se passarem, you have to still believe he wants to do it in the future. você ainda tem que crer que ele fará no And even if you're futuro. not believing for anything right now, E se você não estiver crendo por there nada will come a agora, day that you will. então vai ver a chegar um dia And que when você that day vai crer. comes, E quando esse dia That you chegar, have to que believe você ter que that he's a crer good God. que ele é um Deus And he bom. wants to do E good ele things vai for fazer you. coisas boas por All we você. have to simply do is ask. Tudo que nós temos que fazer é pedir. Hallelujah. Aleluia. Woo. God is faithful. Deus é fiel. God is faithful. Deus é fiel. Malachi 3:6, I am the Lord, I change Malaquias not. 3:6 diz: Eu sou o Senhor e não mudo. He is not moody. Ele não fica de mau humor. I am his child, Eu sou filho dele. and he is my father. E ele é o meu pai. And I praise him, E eu o louvo. and I glorify E eu o him. glorifico. I honor him, Eu o honro. and I worship him E like eu we did. o adoro como nós fizemos aqui. But not just on a Sunday. Mas não apenas num domingo. It's a daily activity. É uma atividade diária. When I wake up in the morning, Quando eu me levanto pela manhã, at the noonday hour, no meio do dia in the evening time, e à noite, that I worship him. eu o adoro. No matter at work, Não importa se no trabalho, School. na escola, it doesn't matter. não importa. I can worship him. Eu posso adorá-lo. I can worship him right down Eu on the posso inside adorá-lo aqui dentro. here. Yes. Ah, sim, Hallelujah. aleluia. The Bible says Jesus answered unto them, A Bíblia diz: Jesus os respondeu: if thou canst believe Se puderes crer, that all things are possible. todas as coisas são possíveis. Hallelujah. Aleluia. This is a miracle working church. Esta é uma igreja que opera em milagres. I heard a story about some folks in this church of some miracles that have already happened. Eu ouvi algumas coisas que aconteceram de pessoas nessa igreja, de milagres que já And I aconteceram. believe that we're going to continue hearing the miraculous work E eu creio que nós vamos continuar ouvindo sobre as obras milagrosas of Jesus Christ, our Lord and de Savior. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. I want to tell you tonight Eu quero te dizer nesta noite that you're looking at que você está olhando a miracle.
para um milagre. I should not be here Eu tonight. não deveria estar aqui nessa Do noite. you mind if I tell you of my testimony? Você se importa se eu te contar um pouco do meu testemunho? I believe that it will inspire Eu you, creio que isso vai te that inspirar. it will build you up, Isso vai te edificar and create faith on the e inside criar of you. fé por dentro de você. For all the mothers and dads, Para todos os pais e pray mães, for your children. ore pelos seus filhos. Cover them in the blood of the Lord Jesus Christ. Cubra-os no sangue do Senhor Jesus Cristo. And know that God will take care of E them. saiba que Deus cuidará deles. But when I was just a baby, Quando eu era um 3 bebê, years old, 3 anos de idade, we were in church, estávamos na igreja and my father e meu pai was a worship leader, era o líder de adoração, just like what I do. assim como eu faço I hoje. followed in my father's Eu footsteps. segui os passos, as pisadas do meu pai. He has put so much into me, Ele colocou tanto em mim. and the heritage that I have received from him. E a herança que eu recebi dele. I'm so grateful. Eu sou tão agradecido. I honor my father, Eu honro meu pai. my natural Meu father. pai natural. I urge you to honor your father and mother, Eu te suplico a honrar o seu pai e a sua so that mãe. you will live a long Para life. que você viva uma vida longa. Amen. Amém. But we were in church, Mas nós estávamos na igreja. and back in the day, E naquela época, we used to go down and pray in the altar. a gente ia para o altar, para frente do altar e orava lá. We had altar benches Nós tínhamos bancos no altar, that we would come down and pray. onde nós iríamos e orávamos ali. We were a Pentecostal church, Nós éramos uma igreja pentecostal and my mother was down praying. e a minha mãe estava orando. I was sitting back Ajoelhada. with one of the elders of the church Eu estava sentado com um dos diáconos anciãos da igreja, because my dad was leading the praise and worship. porque o meu pai estava liderando o louvor e And my mother adoração. was down praying in the Minha altar. mãe estava ajoelhada orando no altar. And as she got done praying, E quando ela terminou de orar, I jumped off of the elder's lap eu pulei do colo desse ancião and I went running to my mother. e eu fui correndo para minha mãe. And as I was running towards my mother, E enquanto eu estava correndo até a minha mãe, we had pews in that church, nós tínhamos aquele tipo de banco na igreja, aqueles bancos longos, the hardwood de type. madeira. And as I was running, I tripped and hit my head on that E pew. enquanto eu corria, eu tropecei e bati minha cabeça no banco de madeira. And of course went to screaming. E claro, eu comecei a gritar. My mother grabbed me up Minha mãe me pegou and ran me to the back, e of, correu comigo lá para os to the fundos, foyer. lá para a recepção. And she finally got me calmed down. E então ela me acalmou And she finalmente. let one of the elders know, E ela deixou que uns dos diáconos soubessem. tell my husband Diga para o meu marido that I'm going to run him home. que eu vou levá-lo para casa. And so she took me home, and Então, finally, ela me levou para casa e finalmente my father came home. meu pai chegou em casa. They had me laying in the bed, Eles me deixaram deitado na cama. and all of a sudden, E de repente, my mama said minha mãe disse that I woke up que screaming, eu acordei gritando. and they saw my eyes roll back in the back of my head, E eles viram que os meus olhos estavam virados. and they knew it was serious. E eles sabiam que aquilo era algo sério. They grabbed me, Eles me pegaram. and of course, we were in a small town. E claro, éramos de uma cidade The pequena. hospital was just a small clinic, O hospital era apenas uma clínica pequena. and they called the doctor E eles ligaram para o médico to meet us there. para nos encontrar até lá. And as we got there, Enquanto chegávamos lá, the doctor was checking me out o médico fez o exame em mim and told my parents, e disse aos meus pais: we don't have time. nós não temos tempo. We've got to get this boy to the main hospital Nós temos que levar esse garoto para um hospital in the central, larger city. numa cidade maior. And they called an ambulance over, Eles chamaram uma ambulância and the ambulance gentleman, e a pessoa da ambulância, they came in to take me. eles chegaram para me levar. And the doctor grabbed me E o médico me and said, pegou we don't have time. e disse: nós não temos We tempo. got to get this boy there now. Temos que levar esse garoto Or he's going to die. agora, ou ele vai morrer. And as we're going over, it's about a 40-minute. E enquanto nós Drive. iríamos, cerca de 40 minutos, I died 3 times. eu morri 3 vezes. And the doctor kept bringing me back to life. E o médico me trazia à vida novamente. And they had already called ahead to the emergency E room eles já tinham ligado para a sala de emergência to go ahead and prepare for para surgery. preparar o CTI para a operação.
And they got us to the operating room, Então nós chegamos dentro da sala de operação. and what they come to find out, E o que eles descobriram, as a 3-year-old child, com 3 anos de idade, that I had crushed the bone in my head on this que side. eu tinha esmagado o osso desse lado da minha cabeça. They said they did an incision, Eles disseram que eles fizeram uma abertura and there was so much pressure on my brain. e tinha tanta pressão no meu cérebro. I don't want to gross you out, Eu não quero que você se espante. but they said the blood squirted across the room, Ele disse que o sangue espirrou and they took out fragments fora of bone e out of my eles head. tiraram fraturas de osso da minha cabeça. And they said, Eles disseram, there's no way this boy should be alive. não tem jeito nenhum desse menino estar vivo. But my mama was a praying Mas mama. a minha mãe era uma mãe de oração. She believed God. Ela cria em Deus. She believed in miracles. Ela cria em milagres. And so they did the surgery, Então eles fizeram a and they operação, took out all the bone fragments, a cirurgia, tiraram as fraturas and then they sewed me back up. do osso e me costuraram de volta. And this is what the doctor told my parents, E foi isso que os médicos disseram aos meus pais. that this boy Esse menino is going to have a metal plate put in his vai head ter que ter uma placa metal colocada na cabeça every year todo ano, until he's full grown. até ele crescer como adulto. And then every 10 years E então, a cada 10 until that anos, bone completely grows back together. até esse osso voltar para o lugar, The, crescer doc- de novo. the doctors had told my mother Os médicos disseram à minha that mãe bones only grow back a fraction. que o osso só cresce And um I've been told pouquinho. that by other doctors E as well. isso foi falado por outros médicos também. But my mom says, okay, Minha mãe disse, tudo bem, we're going to pray. nós vamos orar. And she called the people of the church, Ela chamou as pessoas da igreja and the church began to pray. e a igreja começou a orar. Now that first year Agora, aquele primeiro ano, after surgery, depois da cirurgia, they did not put a plate in my head. eles não colocaram uma placa de metal na minha cabeça. The doctors told my mother Os médicos disseram para minha mãe, that you need to be very careful with this child. você precisa ter muito cuidado com esse garoto. One slight movement, Qualquer movimento brusco, one slight turn, qualquer virada brusca, falling to the ground caindo no chão, could kill him. pode matá-lo. And I noticed we were out with another 3-year-old E and how he was jumping around and excited. a gente saiu com um garoto de 3 anos e eu vi como é que ele corria. And it made me think of E this. me fez lembrar disso. How in the world did my mom keep me calm? Como é que a minha mãe conseguiu me deixar calmo? But I had to wear a football helmet Eu- for USA football Aham, eu tive que usar um capacete daqueles de futebol americano to try to help protect. para tentar ajudar a proteger. And as I was doing that, my mom continued to E pray. enquanto eu fazia aquilo, minha mãe continuava She orando. kept saying, I believe in miracles. Ela continuava dizendo, eu creio em I milagres. believe in God. Eu creio em Deus. I believe, God, that He is a healing, working, miracle Eu God. creio que Deus é um Deus que opera milagres. And after, it was 2 months, E depois de 2 meses, one of my checkups that I had, dos exames que eu tinha que which fazer, of course I had them on a regular claro basis. que eu tinha esses exames regularmente. The doctor looked at me and examined myself, O médico me olhou e me examinou. and he said, I need to do another x-ray. Ele disse, eu preciso fazer um outro raio-x. And my mom says, what for? He goes, E a minha mãe disse, para quê? I need to do an Ele x-ray. disse, não, eu preciso fazer o He raio-x. didn't want to excite my mother Ele não queria deixar minha mãe because he empolgada, didn't believe in miracles. porque ele não acreditava em milagres. And so he took an x-ray, Então ele tirou o raio-x. and back in that day, it took some time to E do x-rays. naquela época o raio-x demorava um certo tempo. And he says, I need to do another x-ray. Ele disse, eu preciso fazer um outro He turned my raio-x. head a different way. Ele virou minha cabeça de um lado And did an diferente X-ray. e fez o raio-x. And then he come back and says, I need to do a E third depois ele x-ray. voltou e falou, eu preciso fazer um terceiro And he raio-x. turned my head a different E way ele mudou a minha cabeça de um lado to diferente do that x-ray. para fazer o raio-x. And he finally got those E x-rays developed. finalmente ele recebeu os raios-x. And he called my mother and father into his office. E ele chamou a minha mãe e meu pai no escritório.
And he had his reading glasses on, E ele tinha os óculos de leitura dele, kind of like this. tipo assim, pendurado. And he looked, E ele olhou and he'd look up at my mom and e dad. olhava para o meu pai e para He minha mãe. would look at the X-ray Olhava para o again, raio-x de novo. look up at my mother and Olhava para dad, o meu pai e minha mãe de novo. and he shook his head. E ele balançou a cabeça. And my mother and father E meu pai e minha mãe were just like, what? e falavam, e aí, o que foi? And he put those X-rays up on the lamp. E ele colocou os raios-x naquela lâmpada, na luz transparente. And he goes, I don't understand this, E ele disse, eu não entendo isso, but when we took all the bone fragments out of this mas boy's head, nós tiramos todos os fragmentos de osso da cabeça do seu filho. the hole on a 3-year-old boy's head O buraco na cabeça do seu filho de 3 anos de was the idade size of a man's fist. era do tamanho da mão fechada de um homem. And he says, I don't understand this, Ele disse, eu não entendo isso, but it has grown down to like a small orange. mas cresceu do tamanho de uma laranja pequena. And he says, what's going on? And Ele disse, o que está acontecendo? my mama said, Minha mãe disse, we're a praying family. nós somos uma família que ora. He said, well, whatever you're doing, Ele disse, bem, seja o que você estiver fazendo, it works. está funcionando. Keep it up. Continue. And so I continued to do what the doctor said. Então eu continuei fazendo o que o médico dizia. I wore the football helmet. Eu usava o capacete de futebol Now, americano. even though we saw the start of the manifestation, Mesmo vendo o início da manifestação, we continued to do what the doctor said. nós continuávamos fazendo aquilo que os médicos diziam. And they continued to pray. E eles continuavam Well, orando. actually, they continued to thank God for their Na prayer. verdade, eles continuavam agradecendo a Deus pela I want oração. to make sure I said that correctly. Eu quero ter certeza de falar isso da forma certa. As we pray, Porque nós oramos, we believe, nós and then cremos we thank God. e depois nós agradecemos a Deus. amen. Amém. So as they continued to thank God Então eles for the manifestation of my healing, continuaram agradecendo a Deus pela manifestação da minha cura. another 2 months come up, Mais 2 meses se passaram and he took another e X-ray. ele tirou um outro raio-x. And he did 3 more E ele X-rays fez mais 3 and raios-x. still shook his head. Ainda assim balançou a He cabeça says, I don't get it, e disse, eu não entendo nada. but this bone is growing back. Mas esse osso está crescendo de volta. I don't understand. Eu não entendo. But my mom says we Minha understand mãe diz, nós entendemos. that he is a miracle working Ele é God. Deus que opera milagres. Hallelujah. Aleluia. And I'm here to tell E you eu estou aqui para te dizer that within 1 year's time, que dentro de período de that ano, bone grew all the way back together aquele osso cresceu de Which is a volta para o miracle. lugar, o que é um by the milagre doctors. pelos They médicos. said that should not have happened. Eles disseram, isso não deveria acontecer. And I'm here to tell you, E eu- still have a scar. Eu estou aqui para te dizer que eu ainda tenho uma I don't know if cicatriz. you can see it if my Eu hair não is short sei se enough. você pode but ver, meu here's a cabelo scar. está por cima, mas tem uma cicatriz aqui. And I love to tell that testimony E eu amo dizer esse to be able to testemunho inspire people. para inspirar pessoas. Now, the doctors also said Agora, os médicos também disseram that this boy que esse garoto would never play sports. nunca vai jogar esportes. They are always nervous Nunca vai fazer esportes. that if I did something Eles sempre drastic, estavam nervosos que se eu fizesse alguma coisa bruscamente, that it would kill me. isso poderia me matar. But we believed, Mas nós cremos and we got a clean bill of health. e nós tivemos uma And I boa am here checada a de living saúde. testimony E eu sou aqui testemunho vivo that I played sports, que eu joguei esportes, American football, futebol americano, American baseball, beisebol which americano, football is contact, que o futebol você tem contato físico. never a problem. E nunca tive um problema. Never a plate ever put in my head. Nunca nenhuma placa de metal foi colocada na minha cabeça. Hallelujah. Aleluia! God is a miracle working God. Deus é Deus que opera I'm here to milagres. tell you tonight Eu that estou aqui God nessa is a noite miracle working para God. te dizer que Deus é Deus que Can't opera you milagres. believe Você pode That all crer things are que possible. todas as coisas To são him that possíveis believe, para aquele all que crê. things are Todas possible. as coisas são possíveis. How many of you need a miracle Quantos tonight? de vocês precisam
precisam de um milagre How nessa many of you noite? need a miracle tonight? Quantos precisam de um milagre nessa How many of you noite? need a miracle tonight? Quantos precisam de um milagre hoje? Tonight is your night. Essa noite é a tua As I noite. was praying this afternoon, Enquanto eu estava orando I nessa knew the Lord was tarde, going to direct me to pray for folk. eu sei que Deus iria me guiar I para didn't know which orar direction. por pessoas. Eu não sabia qual a direção. I didn't know how He wanted me to pray for Eu não folk. sabia como é que Ele queria que eu But orasse when they pelas started pessoas. singing about faith, Mas quando eles começaram a cantar that sobre was the fé aqui, direction I sensed the Lord for me foi to go. essa a direção que eu percebi que o Senhor quer que eu tome. If you need hands laid upon you Se for a você miracle precisa de imposição de mãos para receber um milagre in your life, na sua vida, whether it be physical seja físico or any other type of need, ou qualquer outro tipo de you need a necessidade. miracle done in your life. Se você precisa de um milagre acontecendo I na want you tua to stand to your vida, feet. eu quero que você fique de pé. Hallelujah. Aleluia.